Então, mais uma característica geral da hortelã seria que as folhas e flores, dependendo da espécie, da variedade e do estágio, elas podem variar de 0,5 a 1% de óleo essencial. E a produtividade por hectare, ela pode chegar a 80 a 120 kg por ano. A utilização da hortelã. Então, a hortelã, ela é utilizada principalmente para a extração de óleo essencial, que pode ser utilizado pelas indústrias, tanto para a fabricação de bebidas, balas e outros componentes. Como também as folhas da menta espicata são usadas na culinária, no preparo de molhos, geleias, bem como temperos e saladas. Algumas propriedades medicinais, então, da hortelã. A hortelã está reunida várias propriedades antiespasmódicas, carminativas, estomáticas e ainda estimulantes e tônicas. A hortelã, ela pode ser prescrita como remédio para a atonia das vias digestivas, como flatulências, timpanice, cálculos biliares e também icterícia. Também para as cólicas uterinas e dismenorreia. É eficaz também contra catarros das mucosas, porque favorece a expectoração. E pode-se aplicar também um chumaço de algodão embebido para acalmar as dores de dente. E as crianças que têm vermes também se administra um chazinho de hortelã. E as mães, para aumentar o leite, também podem tomar este chá. A conservação. Então, ela pode ser conservada seca, em locais seguros, dentro de vidros escuros. Fresca, lava-se e guarda nos saquinhos na geladeira. E também ela pode ser utilizada congelada. Lava-se bem, coloca ela picadinha na forminha de gelo, congela e depois guarda em saquinhos na geladeira, normais para alimentação. Então, uma pergunta que sempre é feita: menta e hortelã são a mesma coisa? Então, a menta e a hortelã, elas são nomes populares usados para designar espécies que são do mesmo gênero, chamado menta. Ou seja, essas duas plantas, elas são espécies diferentes, mas são parentes bem próximas. A confusão, ela se dá principalmente porque em várias regiões o nome é utilizado de maneira diferente, o nome popular, como também por elas serem muito parecidas, plantas muito próximas, embora diferentes biologicamente. A nossa atividade em prática, como que ela foi feita então? Através da identificação de estruturas na hortelã. Então, quais foram os materiais utilizados? Foi utilizado vidro de relógio, lâminas, lamínulas, pinças, lâminas de corte, o isopor, o corante e também o caule e as folhas de hortelã. Os métodos que foram utilizados para a visualização do caule. Então, em primeiro lugar, foi feito cortes transversais nos caules da hortelã e observado primeiramente no microscópio sem os corantes. Foi fotografado e identificado as estruturas que foram observadas. No segundo momento, foi realizados cortes transversais nos caules, corado por aproximadamente 2 minutos e novamente foi lavado e foi observado no microscópio. Foi fotografado e também identificado as suas estruturas. Como pode a professora observar nas transparências que foram enviadas nos slides, nas setinhas a gente pode observar o corte transversal em caule sem corante e com corante. E nas setinhas estão os tricomas, textores ou não glandulares. Seguindo também, nós temos a visualização da folha. Então, a folha foi realizado um corte com a ajuda do isopor e foi observado em microscópio, primeiramente sem a utilização do corante. Foi fotografado e também foi identificadas as estruturas. Num segundo momento, foi feito um corte longitudinal na folha, observado também no microscópio sem aplicação de corante, foi fotografado e identificado as estruturas. Também a professora pode estar olhando na nossa apresentação o corte em folha transversal sem o corante, que nas setinhas também está indicando os tricomas glandulares. A segunda transparência que tem é o corte paradérmico em folha sem corante, que também demonstra nas setas os tricomas glandulares.
Ao término da nossa apresentação, nós encontramos as referências bibliográficas que foram utilizadas durante o nosso trabalho, que foi o portal São Francisco,